já entrando na palavra, existe um tempo de Deus na nossa vida. Para cada um existe um tempo. E às vezes o tempo de Deus em nossas vidas é um tempo de silêncio. É um tempo que Deus talvez não fale com você, que você espera algo, mas você não vê a resposta de Deus. Mas o que Deus tem colocado no nosso coração nessa noite, né? O próprio pastor Almir, na semana passada, ele pregou algo sobre essa palavra, e eu estou pegando algo que ele ministrou, com mais algumas coisas que Deus falou comigo, sobre o silêncio de Deus, o silêncio que vem dos céus, que é um tempo que você tem que aguardar, não desesperar, não sofrer, mas é um tempo de aguardar o tempo que Deus determinou para algumas coisas acontecerem. Eu queria que você abrisse lá em Eclesiastes, livro de Eclesiastes, lá no Velho Testamento. Depois de Provérbios, tem Salmos, que é fácil de achar. Depois vem Provérbios, depois vem Eclesiastes. Capítulo 3. Eu vou estar lendo. Se você ainda não achou, você preste atenção no que eu vou falar. Em Eclesiastes 3 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém, Senhor Jesus. Deus, colocamos agora, Deus, essa mensagem diante do Senhor. Pedimos, Deus, que Teu Espírito Santo venha ser um tempo nessa noite de edificação, Pai, nas nossas vidas. Um tempo de consolo para muitas pessoas aqui. Tempo de entender que é tempo de esperar no Senhor. Saber, Deus, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas das nossas vidas, ó Pai. O controle de tudo está no Senhor. E que nós possamos entender, ó Pai, que o Senhor quer o melhor para nós, em qualquer tempo das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Irmão, se a sua promessa parece demorada, e os anos estão passando rapidamente, às vezes você sente assim, né? Puxa, eu tenho vindo na igreja, tenho estado na célula, tenho ido nos cultos, tenho servido a Deus já há algum tempo. E você sabe que tem promessas na sua vida e em alguma coisa, né? Talvez você que está entrando aqui pela primeira vez, segunda, você já tem uma idade, você fica pensando assim, puxa, os anos estão passando, e eu ainda não consegui o meu sonho, não consegui realizar, talvez o trabalho que você queria, talvez o estudo, talvez a faculdade, talvez o casamento, a felicidade. Tem pessoas que estão vivendo já há muitos anos, esperando uma coisa simples, ser feliz, ter uma casa feliz, ter uma família feliz.
poder chegar em casa e sentir paz dentro de casa. Tem muitas pessoas que vivem anos e anos não sentindo paz. E talvez você tenha falado muitas vezes assim, que os anos estão se passando rapidamente. E na verdade, os anos passam rapidamente mesmo. Eu vejo por mim. Há pouco tempo atrás, até semana passada falei no encontro, eu vi ainda que eu era um jovenzinho. Né? Conheci a pastora Evelyn, jovenzinho, ela, uma menina ainda, naquela época. Tantas coisas que eu me lembro, às vezes, tempo de escola. E se for pensar, irmãos, hoje eu já estou com 53 anos. Eu sei que você pensa que não, né? Talvez você olha para mim e ache que tem 70. Mas é 53, irmãos. 53 anos. Passou rapidamente. Tem hora que eu não acredito. Falei, puxa, mas 53 anos, já como passou rápido. E os anos passam rápido demais. E talvez você veja que os anos estão passando e a demora naquilo que você sonha, entra ano e sai ano e não se concretiza. Mas saiba de uma coisa, querido. Sabe que sobre você, que está aqui nessa noite, mesmo que você entrou aqui pela primeira vez, mesmo que você já esteja aqui já há alguns anos, sabe de uma coisa, o tempo não terá efeito sobre você, para que venha impedir que você receba a bênção que Deus tem prometido para você. Você entendeu isso? O tempo, ele não terá efeito sobre você, que vai impedir de você receber a bênção que Deus tem prometido para você. Ou seja, você não vai morrer antes de ver um milagre acontecer na sua vida. Você vai desfrutar. Tenha certeza de uma coisa, você vai desfrutar. Se você colocar a sua esperança, a sua fé em Deus, pode demorar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 11 anos, como nós esperamos uma bênção da nossa vida. Esperamos 11 anos e pouco. Mas irmãos, outro dia eu estava pensando, já fazem quase 10 anos que eu estou desfrutando dessa bênção. A ponto que Deus já tem prometido outras coisas para nós. E eu creio que nós vamos viver isso. Você tenha certeza de uma coisa, que o tempo não vai ser um impedimento para você receber algo de Deus. Você precisa perceber que você é alguém especial. Fale para a pessoa que está do seu lado, você é alguém especial. Fale para a pessoa. Fale bem olhando nos olhos dela, talvez ela não se sinta assim. Tem algumas pessoas que não conseguem olhar nos seus olhos, mesmo para você falando isso, que talvez ela mesma não se sinta assim. Talvez você mesmo não se sinta especial. Mas eu quero falar daqui olhando para os seus olhos. Você é especial. Você é especial. Você precisa saber que você é uma pessoa especial. E a demora de Deus para que Ele te abençoe, não quer dizer que Ele não te ame. Amém? Talvez a demora para as coisas acontecerem na sua vida. Talvez a demora talvez esse tempo que você está esperando, e você está vendo que Deus está silenciado, que o silêncio dele impere, você não vê uma voz, você não ouve uma resposta. Isso não significa que Ele não te ame. Ele te ama muito mais do que você imagina. Ele te ama até o ponto de dar o próprio filho dele, o único filho dele, para morrer numa cruz,
para que você fosse perdoado, resgatado do pecado, e você vivesse na graça dele hoje. Então esse negócio de achar que você muitas vezes, algumas pessoas falam, Deus não me ama. Quantas pessoas que eu já ouvi, quando eu vou conversar com elas, e ela fala assim, Deus não me ama. Olha como está a minha vida, olha a minha situação. Olha o meu marido, olha meus filhos, olha a minha casa, olha a minha esposa, olha o meu trabalho, olha o meu sapato furado, olha a minha roupa, olha a minha casa, olha as minhas contas, olha o meu armário vazio, olha a geladeira, só tem gelo. E muitas pessoas começam a se apegar nisso, porque o tempo passa, e muitas pessoas não se sentem mais amadas, nem mesmo por Deus. Mas Deus se trouxe aqui nessa noite para dizer para você o seguinte, mesmo que você esteja passando por uma luta muito grande, como eu já passei, querido, como eu já passei, e como às vezes eu passo, por lutas, por problemas, situações, como você tem passado, mas sabe de uma coisa, a certeza que você precisa ter nessa noite, ao ir embora desse lugar, é que você é muito amado. Que você é muito amada. Você é amada por Deus, você é amado pelas pessoas que estão ao seu redor. Talvez você não tenha notado, não tenha percebido isso, porque o diabo tem te cegado, tem colocado talvez pensamentos na sua mente, que ninguém te ama, que ninguém gosta de você, que Deus se esqueceu de você. Deus não se esquece de ninguém, nunca, jamais. Jamais Deus vai se esquecer de você, jamais Deus vai se esquecer de nós. E mesmo que você esteja passando um problema, sabe que Ele te ama mesmo assim. O fato é que ninguém gosta de esperar. Esperar é ruim, né? Esperar é muito ruim. Ainda mais quando você precisa. Esperar numa situação, em qualquer tipo de situação, já é difícil, já é ruim esperar. Agora imagine esperar quando você está mais necessitado de uma bênção, de uma vitória, de uma palavra. Esperar, ninguém gosta de esperar. Mas o fato é que muitas coisas pelas quais temos, e que nós precisamos ter, e que nós clamamos, nós precisamos aguardar, pacientemente. Muitas coisas que você precisa, entenda isso. O Salmo diz assim, esperei com paciência no Senhor, e Ele satisfez o desejo do meu coração. Né, Vitão? Né, Josi? 3 anos para entrar numa loja, para comprar uma roupa. Posso falar? Irmãos, eu estou maravilhado com o que Deus tem feito na vida dos irmãos aqui. Muitos irmãos aqui. Mas essa semana um casal foi na minha casa, semana passada, testemunhar algumas coisas que Deus tem feito na vida deles. E eles felizes com tudo que está acontecendo. Falou, pastor, nós esperamos 3 anos. 3 anos sem poder entrar numa loja para comprar uma roupa. Nem para nós, nem para a menina, nem para a filha. Mas sabe como que eles esperaram, querido? Fazendo a obra de Deus. Enquanto eles esperavam, eu falo, não tem como Deus abençoar vocês. Porque mesmo nesse tempo difícil, vocês não deixaram de cuidar dos jovens da igreja. Não desmarcaram nenhuma reunião. Estiveram fazendo acampamento, estiveram visitando as células, estiveram fazendo eventos, estiveram cuidando, deixando muitas vezes o comércio que eles têm fechado, ou deixando para os pais cuidarem ali por um período, para alguém cuidar, mas sempre colocaram Deus em primeiro lugar e a obra em primeiro lugar. E hoje nós temos visto a alegria deles de poder ir numa loja, mas esperaram pacientemente no Senhor.
E mais coisas que Deus está dando para eles, querido, que vocês vão vendo, na medida que nós vamos caminhando, vocês vão ver que Deus está fazendo. Em nenhum momento esse casal achou que Deus não o amava, o rejeitava. Pelo contrário, se apaixonavam cada vez mais por Deus, sabendo que no momento certo, Deus ia falar, Deus ia responder as orações. Mas existe momento, querido, que eu vou falar para você, é momento que você aguardar paciente. O seu dia vai chegar. Quanto tempo, né, Jorge? Esperando um trabalho. Quantos anos? Mas o Diógenes agora, chegou o tempo dele. Deus abriu a porta de um trabalho. Mas nem um dia o Diógenes deixou de servir a Deus porque estava desempregado. Sempre na cela, sempre indo atrás das pessoas, indo atrás de evangelizar as pessoas, trazer para o encontro, trazer para o dia do amigo. Sempre foi um dos que mais trouxeram gente para a igreja, mesmo parado, guardando-a pacientemente em Deus. Se eu for falar aqui, são vários irmãos, o Edson, Devanir, então, quanto tempo, Devanir, Deus silenciado. Quanto tempo, Lúcio, olhando para sua casa, às vezes tendo vergonha de levar os irmãos lá. Quanto tempo andando de carona, né, Lúcio? Devanir. Quanto tempo esperando, mas hoje não. Esperaram com paciência no Senhor. Umas 4 semanas atrás me chamaram para jantar na casa deles. A casa ficou linda. Porque Deus respondeu às orações dele. Demorou tempo, mas Deus respondeu e deu o melhor. Às vezes Deus está esperando, querido. Talvez está fazendo você esperar. Simplesmente pelo fato, Rogério, que Ele quer dar o melhor para você. Talvez se você está esperando já há algum tempo, não é porque Deus se esqueceu de você. É porque Ele está preparando algo maravilhoso e muito mais excelente do que você pensava. A Bíblia diz que Deus, Ele faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, querido, espere com paciência no Senhor. Se não chegou ainda, é porque Ele está preparando algo muito melhor do que você está pedindo ainda. Tenha certeza disso. Como tem acontecido com esses irmãos aqui. E muitos outros. Às vezes não compreendemos porque as promessas de Deus para nós parecem que são demoradas. Porque o Senhor nos faz esperar. Olhamos ao redor e vemos outros que já receberam a sua bênção. Enquanto nós ainda estamos aguardando. Talvez você está aqui, às vezes está olhando para esses irmãos. E talvez você não está entendendo. Por que fulano já foi, o outro já foi. Recebeu, ciclano recebeu. Por que eu estou esperando ainda, Deus? E às vezes você pensa até assim, por que pessoas que não te servem, que não são da igreja, o meu vizinho, que muitas vezes é aquele cara ruim, maltrata a esposa, maltrata os filhos, mas o Senhor tem dado para ele. E às vezes você se questiona desse jeito. E às vezes você fala, o que há de errado comigo? O que há de errado comigo? Como eu falei, não há nada de errado com você. Não tenha esse pensamento. Não fique se acusando. Às vezes nós começamos a nos acusar. O que eu estou errando?
Será que eu estou em pecado? Será que eu estou falhando em alguma coisa? Não tenha pensamento de acusação, porque o Senhor Jesus já levou na cruz toda a condenação. A Bíblia diz em Romanos que não há mais nenhuma condenação sobre nós. Presta atenção, Romanos 8 diz: não há mais nenhuma condenação e nem acusação sobre nós. Por quê? Porque aquele que não poupou nem ao seu próprio filho, como não nos daria todas as coisas que nós pedimos? Querido, então não se sinta acusado, porque você vê pessoas recebendo, pessoas sendo abençoadas, pessoas que até mesmo não estão dentro da igreja sendo abençoadas, e você ainda não receber sua bênção. Não se sinta acusado por isso. Pelo contrário, se sinta amado. Se sinta amado, porque Deus está preparando algo maravilhoso para você. Quando você tem orado muito e não tem a resposta, isso significa silêncio de Deus. Note que o silêncio não é um sintoma que Ele não está te vendo. Se você tem orado a Deus, tem colocado diante de Deus as suas necessidades, as suas súplicas, e você não vê uma resposta de Deus, vê o silêncio, não se preocupe, não pense que Ele não está ouvindo e não está vendo você. Às vezes nós derramamos nossas vidas em prantos, e às vezes você vê que Ele está calado, e a resposta não chega, é ou não é? Quantos já sentiram assim? Às vezes você está em prantos, chorando, clamando no seu quarto, mas passa dia após dias, e você vê que a resposta não chega. E você se entristece, você se aborrece muitas vezes. Quando você é provado, querido, numa moinha, sabe aquela moinha que você passa, né? Aquela moinha, já viu aquela cana, que às vezes você passa naquele moinho lá, que parece que está sugando toda a sua, né? Você viu a cana, quando você coloca ali, parece que está sendo sugado todas as suas forças, e está sobrando só o bagaço. Às vezes você se sente assim, você é provado numa moinha, e é duro de entender o silêncio de Deus. Às vezes você está com sofrimento, você está desesperado, você luta, e parece que essa luta não tem fim, e esse silêncio que permanece, e você pergunta para Ele, e Ele não responde. Por que, Deus? Por que eu mando currículo? Por que eu vou nas empresas? Por que eu, todos os dias eu abro o meu e-mail e não vejo a resposta? Quantas pessoas, querido, têm mandado currículo nesses dias para empresas? E todo dia você vai lá, abre seu e-mail, na expectativa que tem uma resposta, para você ir fazer uma entrevista, e essa resposta não vem. E essa resposta não chega. Você fecha o seu computador, e você não entende. Deus, por que essa resposta não vem? Eu tenho sido dizimista, eu tenho sido ofertante, eu tenho na célula, e por que você não responde? Às vezes você se sente desse jeito, fragilizado. E eu sei que esse silêncio dói. Dói, não dói? Quando você quer uma resposta, e essa resposta não vem, esse silêncio dói. Esse silêncio te prova. Esse silêncio muitas vezes machuca. Machuca, né? Quando você pede algo para Deus, uma resposta, não só de trabalho, mas de alguma outra situação da sua vida. Esse silêncio traz angústia.
esse silêncio fere. Quantos dias você tem orado pelo seu marido, pelos seus filhos? Você que é mãe, às vezes vê seu filho ou um parente seu envolvido nas drogas, se acabando, e você ora, você clama, você busca, mas quando ele chega naquela situação, bêbado, drogado, você vai para o seu quarto, isso dói. Você, mulher, tem orado para o seu marido, para que ele pare de beber, para que ele pare até mesmo de te trair, que ele venha para a igreja, que ele sirva ao Senhor, mas quando chega em casa você vê que está numa situação totalmente ao contrário e a resposta não vem. Seus filhos, sua esposa, seu trabalho, o seu comércio. Eu não sei qual que é a área, querido, mas eu sei que muitas vezes você está ansioso para essa resposta. O que fazer nesses momentos? O que fazer? Primeiro nós precisamos entender que no silêncio Ele está trabalhando por nós. Entenda isso. Mesmo quando a resposta não vem e o silêncio continua, você precisa ter a exata noção e entendimento que é um período, talvez que você não vê com seus olhos, mas Ele está trabalhando por você. Ele está agindo. Você precisa nesse momento ter confiança e fé que Ele está em silêncio. Ele pode estar em silêncio, mas Ele não sai do teu lado. Mesmo que Ele esteja em silêncio, Ele está do teu lado, porque Ele prometeu: eu estarei com vocês todos os dias das vossas vidas, até a consumação dos séculos. Quando Jesus Cristo, depois que Ele ressuscitou, passou mais 40 dias aqui no nosso meio, quando foi ascender aos céus, Ele prometeu algo para nós, para mim e para você: eu vou para o Pai, mas eu não te abandonarei. Jamais, Letícia, te deixarei. Eu estarei com você todos os dias das vossas vidas. Então, Ele pode estar em silêncio, mas Ele não sai do teu lado. Amém? Você pode entender isso? Mesmo nesse momento difícil que você possa estar passando, Ele está do teu lado, andando com você. Cada passo que você dá, Ele está dando junto com você. Ele não vai te abandonar jamais. Jamais Ele vai te abandonar. O que precisamos fazer, queridos, é descansar no silêncio. Descanse. No silêncio você faz o seguinte: enquanto Deus não responde, procure descansar, para que tudo isso vai ter um fim. Tenha certeza disso. Tudo vai ter um fim. O que é ruim, pode ter certeza, o que tem sido ruim na sua vida, o que tem te fazendo mal, o que tem feito você chorar, o que tem feito você ficar angustiado, tenha paciência.
espere. Isso vai acabar. Isso vai acabar. Uma hora vai acabar. Porque Ele prometeu. Se tudo isso tem um fim, querido, tudo também tem um começo. Os dias bons vão vir. Um novo começo vai aparecer. Uma nova esperança. Uma luz no fim do túnel vai aparecer. Essa luz vai vir. E essa luz tem um nome, é Jesus Cristo. Então tudo vai ter um começo. Tenha certeza de uma coisa, quando você sair daqui nessa noite. Para tudo há uma solução. Em Deus, querido, se você confiar em Deus, confiar em Jesus Cristo, confiar mesmo de todo o teu coração, confia nele, tenha certeza de uma coisa, para tudo o Senhor Jesus tem uma solução. Tudo Ele tem uma solução. E para tudo tem um tempo. Tem um tempo. Talvez hoje, para você, se ainda não é o tempo de você desfrutar da sua bênção, daquilo que você tem pedido para Deus, talvez hoje é um tempo de você descansar nele. Descanse. Eu quero que você descanse. Somente acredite que tudo que eu estou falando aqui vem da parte de Deus. E você vai descansar. Qualquer dia desse você vai abrir o seu e-mail. Qualquer dia desse você vai abrir o seu e-mail e vai ver a resposta de uma empresa, de um trabalho. Qualquer dia você vai convidar o seu marido para vir na igreja e ele vai estar aqui, ele vai vir. Qualquer dia você vai ver que o seu filho largou as drogas e está vindo para o encontro de jovens. Qualquer dia desse você vai ver a sua família sendo restaurada. Qualquer dia desse você vai ver o seu casamento sendo restaurado. Mas talvez se você não tenha visto isso hoje, é o tempo de você descansar e acreditar somente. Na Bíblia tem vários exemplos, querido, de pessoas que esperaram o milagre de Deus. Eu me lembro aqui de Lázaro. Quantos conhecem a história de Lázaro aqui? Eu só quero ler um trecho, se você não precisa abrir a Bíblia, que diz assim, em João, capítulo 11, versículo 3. João, capítulo 11, versículo 3, diz algo muito forte para nós. Diz assim, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Aqui, irmãos queridos, Lázaro era um homem que Jesus, era muito amigo de Jesus. Jesus amava demais a Lázaro. E todas as vezes que Jesus estava passando ali por Nazaré, ele fazia questão de ir na casa de Lázaro e das suas irmãs, que chamavam Marta e Maria, e ali passar ali, ter um tempo com eles. E ali ele fazia suas refeições. E a Bíblia diz que Jesus amava muito a Lázaro. Mas Jesus, em uma das suas caminhadas, ele estava em um lugar muito distante. E Lázaro adoeceu. E uma doença muito grave. E quando Lázaro já estava à beira da morte, as irmãs pediram para os seus empregados, vá até Jesus e fala para ele que aquele a quem ele ama está enfermo. Mas queridos, e aquelas mulheres aguardaram Jesus. E Lázaro foi piorando. E Jesus não chegou.
Jesus não chegava, Sueli. E as irmãs de Lázaro aflitas, porque ele piorava a cada minuto. E elas ansiosas para que Jesus aparecesse ali para orar por ele e curar ele. Mas Jesus, e fica imaginando, querido, a cada batida na porta. A cada batida na porta, eu creio que elas saíam correndo para ver se era Jesus que estava chegando ali. Mas Jesus não veio. E Lázaro foi piorando, piorando, e morreu. Sabe quando Jesus chegou ali? Você sabe quando Jesus chegou na casa de Lázaro? 4 dias depois que ele já estava enterrado. 4 dias depois que ele já estava enterrado. Quando Marta viu Jesus chegando, falou: mestre, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Talvez você já sentiu assim, né? Se Deus estivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas sabe por que Jesus demorou para chegar, querido? E chegou depois de 4 dias? Porque o milagre que ele queria fazer na vida de Lázaro era muito maior do que as irmãs queriam que ele fizesse. Presta atenção. As irmãs queriam que Jesus viesse simplesmente para orar por ele, para ele ficar curado daquela enfermidade. Mas o que Jesus queria fazer na vida de Lázaro, é como falei para você agora há pouco, era muito mais que isso. Jesus queria exatamente tirar o Lázaro da morte para a vida de novo. Ele queria tirar ele daquele túmulo para que ele tivesse vida de novo, para que todos pudessem ver a glória de Deus se manifestando. E Jesus simplesmente fala para Marta assim: você crê? Você pode crer, simplesmente crer na glória de Deus? Ele falou: eu creio. A Bíblia diz que Jesus chegou naquele túmulo, que ele já estava enterrado há 4 dias, provavelmente estava em decomposição. E ele deu uma ordem: Lázaro, sai para fora. Diz que quando ele falou: Lázaro, sai para fora, imediatamente aquele homem saiu do túmulo e saiu da morte para a vida. Mas que eu quero que você entenda algo muito precioso aqui. Elas falaram: aquele a quem tu amas. Aquele a quem tu amas precisa do Senhor. Você é amado de Deus. Você é o amado de Deus hoje. Você que está aqui nessa noite é o amado, é a amada do Senhor Jesus. E se você é o amado de Deus, se você é amado de Jesus, tenha certeza, o milagre que Ele vai fazer na sua vida é bem maior do que você está pedindo aqui hoje. É infinitamente mais do que você está pedindo. Talvez o que você está pedindo, como aquela mulher, é só uma cura, mas Deus ressuscitou Lázaro. Talvez o que você está pedindo é um salário, simplesmente um salário de 1.000, 1.500 reais, mas Deus pode te dar um salário de 5, 6, 8, 10 mil reais, porque Ele te ama. E Ele não chega atrasado.
Vocês acham que Jesus chegou atrasado na casa de Lázaro? Ele sabia de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe da minha vida, do meu levantar, do meu deitar. Ele sabe do seu. Ele sabe que Lázaro estava morto. E ele sabe quando ele iria morrer e o dia que ele tinha que chegar. Ele sabe. Ele pode estar em silêncio, mas ele sabe o momento certo que ele precisa chegar na tua vida e realizar algo sobrenatural em você, como fez aqui em Lázaro. Se Lázaro não era uma pessoa qualquer para Jesus, você também não é. Outra espera em silêncio foi o de Abraão. Quantos aqui conhecem a história de Abraão? Quando Deus chamou Abraão, queridos, para sair da terra de Ur dos Caldeus, Ele disse para Abraão assim: eu farei de você uma grande nação. Mas, queridos, como fazer de um homem uma grande nação? Para isso precisaria do quê? Que ele tivesse filhos. É ou não é? A partir de você, ou seja, a sua geração, a partir de você, vai ser uma geração que vai construir uma grande nação. Mas para isso, querido, precisaria do quê? Precisaria. Uma nação precisa de quê? Da posteridade. Ou seja, através do Josué e da Neide ter um filho, através da vida deles, virão seus filhos, virão seus netos, virão seus bisnetos, e a família de Paula vai crescendo. E a família de Paula, porque é o Josué de Paula. E eu farei de você, Josué, uma grande nação através da sua vida. E a família de Paula, vocês vão ter um filho, teu filho vai procriar, vai vir seus netos, seus bisnetos, tataranetos, e a família de Paula vai crescendo, uma grande nação. Agora, irmãos, uma grande nação. Mas sabe qual a idade que era de Abraão? Abraão já tinha 75 anos quando Deus falou isso para ele. E sua esposa tinha 65 anos. Agora, como chegar para alguém e falar que ele vai ter uma grande família, uma grande nação, uma família grande, para um homem de 75 anos e para uma mulher de 65? Como? Coloque-se você no lugar de Abraão. Coloque-se por um instante no lugar dele. Ainda mais que os anos iam se passando. 75, Deus prometeu, minha esposa 65, tá bom. E não estávamos vivendo na época do Viagra. Naquela tempo não tinha isso. Era só na fé. Era só mesmo na fé e na vitalidade do Senhor na vida de Abraão. 75 anos. 76 anos agora. E nada. 77 anos e nada. 78 e nada. 79 e nada. 80 e nada. Irmãos, sabe quanto tempo foi essa espera? 24 anos. 24 anos. 75 com 24, quanto que é? 99 anos, a Bíblia diz. E Sara, quanto?
88? 89. Irmãos, coloque-se no lugar dele. Ele teve que esperar 24 anos depois que a promessa foi feita. Irmãos, agora esperar 24 anos para um velhinho de 75. Deus prometendo para ele que ele ia ter uma grande família de filhos e netos e seria enorme como a areia da praia. Entrando o ano, saindo o ano, entrando o ano e saindo o ano e nada. Você acha que esse homem tinha motivo o suficiente para desacreditar em Deus, sim ou não? Mas ele não desacreditou. Ele se manteve firme na promessa do Senhor. Agora, essa demora de 24 anos, sabe por que foi, querido? Não porque existia uma acusação sobre a vida de Abraão. Não porque ele estava em pecado, não é por isso não. Sabe por que essa espera foi 24 anos? Porque Deus esperou que Abraão não pudesse gerar mais de jeito nenhum. Porque o velhinho ainda com 75 anos, ele ainda tinha vitalidade para ter filho. Deus esperou que toda a vitalidade dele como homem se esgotasse. E que ele falasse assim: agora não tem mais jeito. Não tem mais jeito de eu ser pai. Não tem mais jeito nenhum. Agora cheguei numa situação que eu sei que eu não vou conseguir mesmo mais ser pai. 24 anos se passou e a cada ano que se passava, a vitalidade dele se perdia mais. Chegou aos 99 anos. E Deus esperou que ele chegasse nessa situação que nele mesmo ele não pudesse mais gerar. Foi quando Deus enviou Isaac. Quando Sara ficou grávida, quando nem mesmo Sara e nem Abraão acreditassem mais que ele, na força dele, poderia. Aí Deus veio por um milagre. Sabe para quê? Para que ele não falasse que era pelo próprio mérito dele que Isaac nasceu, mas pelo mérito de Deus. Tanto que quando, no meio do caminho, porque Abraão tinha vitalidade ainda, e nasceu Ismael. Ismael, queridos, ainda é fruto da vitalidade humana. Ismael é fruto da vitalidade humana. Por isso que ele quis cumprir a promessa com a empregada. Sara liberou a empregada dela para que Abraão tivesse um filho com ela, porque ele ainda tinha vitalidade humana nele. E nasceu Ismael. Mas Ismael não era a promessa que Deus tinha feito para Abraão. Ele tinha feito a promessa que ele mandaria o Isaac. E quando ele não tinha mais forças nenhuma, Isaac nasceu. Para que hoje nós estivéssemos falando aqui, que a glória disso não era de Abraão, mas sim de Deus. Talvez, queridos, isso fala comigo. Talvez eu não recebi ainda a minha bênção de Deus, sabe por quê? Porque eu ainda me sinto forte para realizar. Porque eu ainda me sinto capaz de fazer. E talvez eu esteja impedindo que Deus haja na minha vida. Porque eu quero fazer, porque se eu fizer e der certo, eu vou falar para os irmãos, eu fiz. Fui eu que fiz. Mas quando você chega numa situação que você já não consegue mais, que você já não tem mais forças nenhuma em você mesmo, aí Deus entra, aí Deus tem liberdade para entrar e fazer para você. Porque não é mérito nosso, porque é graça de Deus.
Porque é graça de Deus sobre nossas vidas. O que nós temos buscado hoje, queridos, a cada dia mais, é que a graça de Deus se manifesta em nós. É graça. Mas eu não podia, eu não conseguia, eu não tinha condições. Mas aconteceu. É graça de Deus. Aí quando a graça de Deus vem por você, sabe quem que é honrado e quem que é glorificado? É o Senhor Jesus Cristo. É Deus. Então Deus espera que nós estejamos dessa maneira. Você precisa perceber que é alguém especial. E a demora de Deus é porque Ele te ama. Pode ter certeza de que o tempo de espera, no fim, vai se revelar com muito mais peso de glória sobre a sua vida. Sabe por que essa espera? É porque no final, esse tempo de glória vai ter um peso muito maior na sua vida. O seu testemunho vai ser muito mais forte do que você imagina, do que você pensa. E por último, eu quero falar de Josué e Calebe. Irmãos, vocês aqui conhecem a história de Josué e Calebe. Eles estavam entre os 12 espias que foram enviados a observar, a espiar a terra de Canaã. O que era a terra de Canaã? Deus falou para o povo hebreu que ia tirar eles da escravidão do Egito e levar para uma terra boa, uma terra próspera, uma terra maravilhosa. E através de Moisés esse povo saiu do Egito. E no meio do caminho Deus envia 12 homens para espiar a terra. Josué e Calebe estavam no meio junto com mais 10. Só que os 10, quando espiaram a terra, eles viram que aquela terra tinha gigantes. Que aquela terra era difícil de conquistar. E eles voltaram dizendo que Deus tinha dado uma terra boa para eles. A terra era ótima, a promessa era boa, mas que para eles era difícil de conquistar, porque ali tinham gigantes. E perante aqueles gigantes, eles pareciam simplesmente gafanhotos. Josué e Calebe, ao contrário daqueles outros 10, falaram: não, se Deus prometeu, não importa os gigantes que estejam lá, se Deus prometeu, nós vamos lá e vamos conquistar. Mas queridos, era uma caminhada, presta atenção, era uma caminhada de 40 dias até a terra. Por causa da incredulidade do povo, daqueles 10 e de todo aquele povo que estava lá, essa caminhada durou 40 anos. 40 anos de caminhada. E a Bíblia diz que aquele povo que não acreditou na promessa, aquele povo que saiu que não acreditou na promessa, com exceção de Josué e Calebe, a Bíblia diz que toda aquela geração que não acreditou, ela morreu no meio do caminho, e veio uma nova geração, e a outra geração é que possuiu a terra. Mas irmãos, 40 dias se transformam em 40 anos. E para que hoje eu e você possamos possuir a terra, Jesus já fez a caminhada no deserto por nós, durante 40 dias e 40 noites. Você hoje não precisa caminhar no deserto mais, para receber a bênção de Deus como aquele povo. Não faça como aquele povo, porque Jesus já fez a caminhada de 40 dias por nós no deserto. Ele já pagou o preço da caminhada por mim e por você para receber a bênção. Você tem direito a receber a bênção. Agora aquele povo caminhou 40 dias. Agora, por causa da incredulidade daquele povo, Josué e Calebe também tiveram que caminhar com aquele povo. Mesmo eles acreditando, caminharam junto com aquele povo durante 40 anos. Agora se coloca você no lugar de Josué e Calebe. Eles acreditaram na promessa.
Agora imagine a cada dia eles caminhando no deserto durante 40 anos. E falando, Senhor, eu acreditei no Senhor. Eu acreditei na promessa. Imagina o que poderia passar na mente deles. Mas nada disso que está acontecendo é minha culpa. Não foi por minha causa que isso está acontecendo. Porque eu creio no Senhor. Por que eu tenho de caminhar nesse deserto? 40 anos, junto com esse povo, se eu acreditei. Imagine Caleb falando isso. Josué falando, mas eu acreditei desde o primeiro dia. Eu aceitei o Senhor desde o primeiro dia. Por que eu tenho que caminhar nesse sofrimento com esse povo 40 anos? Eu não sou culpado disso. Irmãos, 40 anos, fala a verdade, é uma vida de espera, é ou não é? 40 anos é uma vida de espera. Mas esta é a parte que surpreende. Presta atenção aqui, irmãos. Olha a parte surpreendente. Josué e Caleb caminhou com aquele povo, mesmo acreditando na promessa de Deus, caminhou junto com aquele povo 40 anos. Agora a diferença é que o resto do povo daquela geração morreu, envelheceu e morreu. E outra geração veio. Mas enquanto os outros envelheciam e morriam, Josué e Caleb permaneciam jovens e fortes. Ainda que tenham sofrido as consequências junto com o povo, eles provaram da fidelidade de Deus de uma forma extraordinária e incomum. O testemunho de Caleb diz claramente isso, querido. Você não precisa abrir, mas nota aí. Em Josué 14, do versículo 7 ao 11. Caleb, depois que entra na terra, eu vou falar, irmãos, é o trecho da Bíblia que eu sou mais apaixonado por ele. Já falei ele algumas vezes aqui. Em alguns lugares que eu vou ministrar, eu falo sobre esse trecho. Eu sou apaixonado por esse trecho. Quando Caleb atravessa o Jordão, coloca o pé na terra, presta atenção, toda aquela geração morreu no deserto e veio outra. Josué e Caleb permaneceram jovens. Deus foi fiel com eles. Agora presta atenção no que Caleb disse. Em Josué 14, versículo 7 ao 11. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperavam o povo. E eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que puseste o pé será tua e de seus filhos em herança perpétua. Pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Eis que agora, Senhor, o Senhor me conservou em vida, como me prometeu há 45 anos, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando Israel ainda no deserto, eu já agora sou de 85 anos, mas eu estou forte ainda como no dia em que Moisés me enviou, ao qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Aleluia! Ou seja, o tempo passou. 45 anos, 40 anos de deserto, mais 5 anos, para ele receber a terra. Mas ele falou assim:
Eu tinha 40 anos naquela época. Eu era um jovem, forte, para a guerra. Mas interessante. Eu esperei todo esse tempo. Mesmo que os meus irmãos não acreditaram, eu acreditei. E eu andei com eles durante todo esse tempo no deserto. Mas é interessante que eles que não acreditaram, envelheceram e morreram. Mas Deus me conservou. Na mesma vitalidade e na mesma força que eu tinha para lutar naquela época, eu ainda tenho hoje para conquistar a terra. Por isso que eu falei para você, querido. Se você que tem uma promessa de Deus na sua vida, e talvez está demorando alguns anos, não se preocupe. Deus vai te conservar forte e com vitalidade, para que você possa desfrutar das promessas que Deus tem feito para a tua vida. Você vai ver o teu sonho sendo realizado. Você vai ver o trabalho que você tanto espera vai chegar. A sua família vai ser restaurada. Os seus filhos serão restaurados. A sua casa vai ser restaurada. A sua fé vai ser restaurada. A sua alegria vai ser restaurada. Não se preocupe. Você não vai morrer antes de provar das bênçãos do Senhor na sua vida. Eu queria que você ficasse de pé agora. Há momentos em que a nossa paciência e perseverança se tornam a maior expressão da nossa fé. Nós herdamos as promessas pela fé e pela paciência. E em Hebreus 6,12 diz: para que vós não sejais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram a promessa. Eu falei de tudo isso para os irmãos para quê? Para que vocês possam olhar para esses exemplos. E que a sua fé e esperança não desfaleçam, mas que vocês possam olhar para esses exemplos de homens que tiveram fé e paciência e herdaram as promessas de Deus. Não temos como entender os motivos da demora, mas podemos descansar na fidelidade de Deus e no seu amor por nós. Enquanto espere, continue confessando continuamente, todos os dias, que você é amado de Deus e que o seu Redentor está vivo. E que por fim, Ele vai se levantar ao teu favor. Qual tem sido o seu posicionamento diante dessas promessas? Eu queria que você fechasse seus olhos agora.